que a gente entrou. Oi, boa noite. Entrou? Tá Oi, boa informando, boa noite, noite! Cris, Gonzaga Gonzaga. Neto, Braulio! Braulha! Oi, Anitta já entrou. Anitta já entrou? Ai, Já. Anitta, peraí. Tem que pedir pra ela entrar aqui, né? Aqui, peraí, que tá Ah, não, indo. viu solicitação, ela já Já tinha tá, botado lá. já tá. Rápida essa Anitta. É, VaptVupt. Deu? Ah, entrou! Tudo Seja bom, bem-vinda! mamãe? Que É, delícia! Nasceu Vicente. Que dia que ele nasceu? 7 de setembro, Ai, meu Deus! no meio da Patriota esse questão. menino. Não, ainda bem que você não viu nada, né? Você não precisou ver nada, né? No dia 7 de setembro. Não. Fiquei passando Socorro. por essa. Que ótimo. Gente, para quem você não sabe, é que a Anitta acabou de ter neném semana passada e ela está aqui conosco. Vocês acreditam nisso? Nasceu Olha, Vicente. Ele tá ele, bem? ele é tão tranquilo, parece um Ai, que delícia. no colo de todo mundo, então eu tô aqui numa paz maravilhosa. Então, Gente, que eu tive. A maravilhoso. minha filha nasceu 8 de setembro, mas já faz 21 anos. E ela era tão tranquila, você não tem noção. Uma delícia. Muito Ah, o bom, meu né? de 13 de setembro também é calminho. Olha como, gente. Mas, ó, virginiana, calminho bebê, mas depois não é tão calminho, não, tá? Tem que te falar. Bom, Anitta, parabéns. A gente queria muito dar parabéns pelo bebê. Parabéns por esse Pelo filhote aqui. filhote antigo, né? Mais velho, né? O mais velho. É seu primeiro, Vicente? É, Tá, então esse aqui é o primogênito, né? sim. E aí o Vicente é o segundinho. Então, a gente vai falar com a Anitta de Hack, que a gente já tá falando. Daniela, Roberta. a gente é da Livraria Mandarina, vocês já sabem. E a Anitta escreveu esse livro maravilhoso que a gente vai trabalhar no Clube de Leitura de novembro, dia 26 de novembro. Então, prazer recebê-la, Anitta. Bem-vinda à Livraria Mandarina. A gente está aqui, olha a livraria ali atrás. Abre assim, ó. Abre assim. A livraria ao redor. E no fundo do oceano, Os Animais Invisíveis está semifinalista do Prêmio Oceano. Você vê que ali mete no título. Não, exatamente. Oceano. E a gente escolheu para o Clube de Leitura antes mesmo de ser semifinalista, viu? A Dani tinha lido antes de mim, Me tinha apaixonei. amado. Ela toda hora falava, você tem que ler, você tem que ler. Aí eu já li e realmente gostei muito, muito, muito. Então, e aí depois veio esse reconhecimento sendo semifinalista, né, do Oceanos, já é uma grande vitória, né? E a gente vai ter o clube de leitura, gente, no final de novembro. Bom, vou falar da Anitta. A Anitta é jornalista e fez PUC-Rio. Igual Como a mim! alguém que eu conheço. Você fez igual a mim! Eu fiz jornalismo na PUC-Rio, mas há 1000 anos. E você nasceu em BH, né? Isso. Tá. E daí você foi criada no Rio, trabalhou na Abril, Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. E hoje você é editora e escritora. E eu, em uma dos vídeos que eu vi, você fala que você também dá aula de escrita criativa. Vamos Tem. começar falando disso? Porque a gente gosta muito, a gente fez Instituto Veracruz, e a gente quer saber aonde você dá essa aula, como é que é. Bem, minha experiência como editora de ficção e não ficção, mas muito mais ficção hoje em dia, me fez com que eu tivesse que identificar no texto dos autores as travas, né, os problemas de construção de personagem, de construção de estilo. Mas não bastava eu identificar, eu tinha que apresentar caminhos. Então eu comecei muito a estudar a utilização de recursos literários, uma abordagem bem técnica mesmo, e as construções sintáticas, como é que as construções, né, você utiliza essas construções, tanto para construir seu estilo, quanto para construir o personagem. E aí, desse conhecimento, eu montei um curso online que chama Uso dos Recursos Literários na Construção da Narrativa, que é um curso longo de 3 meses, que eu acompanho. 3 meses? Eu acompanho os alunos, peço exercícios, a gente vai estudando vários recursos literários, né? Discurso indireto livre, fluxo de consciência, com textos de grandes mestres, que as aulas vão na especificidade da construção,
E aí os alunos produzem exercícios durante esses 3 meses e eu vou mostrando para eles em live, a gente vai analisando frase a frase dos textos, a construção. Então é um curso que me dá muita alegria, assim, porque inclusive eu tenho repetentes. O pessoal faz o curso e 10% repete, eu acho mó barato. A gente pode fazer, Rô. Eu tava pensando aqui nisso. A gente pensa meio junto. A gente pensa junto. Mas aí é um curso seu que você coloca no Zoom, uma plataforma dessa, é isso? Não, meu marido é programador, então ele criou um sistema para mim, né? Fala sério. Sério. Que chique, gente. Olha isso. Tem marido que cria sistema. Criou um sistema. A gente tem aulas gravadas, são 6 aulas gravadas e 12 lives. Então, no sistema tem as gravadas e aí a gente vai para Zoom. Na hora da live, a gente usa essas plataformas normais aí de aula, é bem legal. Legal. Faz a propaganda. Como é que fica sabendo mais informação sobre o seu curso? Olha, eu vou fazer o próximo em abril, que agora eu vou dar um tempinho, né, para cuidar do Vicente e tal. E aí, geralmente, eu divulgo nas redes sociais mesmo, na minha rede, sempre aviso. E aí, graças a Deus, é um dia e acaba a turma. Que bom. Avisa Então, a abril a gente vai fazer. A gente vai fazer, já põe a gente e avisa a gente pra gente fazer a propaganda na Mandarina. A gente bota na Mandarina também. Legal. Anitta, você quer fazer uma pergunta? Posso fazer? Não, eu só... Assim, vamos começar a falar, claro, do livro. Eu só queria falar uma coisa sobre a temática política que mexeu bastante comigo, porque, enfim, por vários motivos. Primeiro que eu nasci no fim de 67, então foi muito perto Eu nasci em 67, eu nasci em 71. Muito perto da ditadura, de tudo que estava acontecendo, a minha família é muito envolvida com tudo isso. Então, essa temática mexeu muito comigo. Achei... você trazer a guerrilha do Araguaia, que foi assim, o mais emblemático dentro disso que aconteceu, toda essa ditadura e todas essas mortes, e o campesinato, e como eles... Como isso, eu tenho interesse em saber mais como que mudou no Araguaia depois disso, com todas aquelas pessoas que estavam lá e que tiveram que lidar com tudo isso, que foram torturadas. Isso me interessa, então essa é uma das perguntas. Porque o Pedro Naves nasceu em 46, né? E ele é um personagem chave, né? Para quem não leu ainda. E a sua pesquisa histórica é muito, muito boa, muito relevante. Eu vi que você leu mais de 50 livros, inclusive do Hélio Gaspari. Então, isso é uma pergunta e é uma vontade, uma curiosidade minha. Se você sabe como o pessoal do Araguaia, como foi depois da ditadura, e acho que você disse em algum momento que eles são bem politizados, e acho que a primeira pergunta seria essa, que tem a ver com a temática do seu livro. É uma coisa bonita, porque houve uma semente, foi plantada uma semente ali durante a guerrilha do Araguaia de conscientização política popular. Né, os guerrilheiros liam poesia, inclusive, revolucionária, que eles chamavam de poesia revolucionária, para os, enfim, lavradores, enfim, quem estava lá, os pequenos produtores, as roças de milho, né, os ribeirinhos. E aí foi plantada sim essa semente, então existem grupos, existem ONGs, existem mulheres que inclusive são bastante feministas porque tiveram contato com as guerrilheiras que faziam partos, que eram professoras de escola, né? Porque elas foram e trabalhavam. As guerrilheiras trabalhavam para se aproximar da população para poder fazer essa conscientização política popular quando chegasse o momento. Porque quando eles chegaram lá, eles fingiam que eles simplesmente iam trabalhar a terra, tinham ido morar, queriam levar uma vida tranquila. E aí ficou essa coisa, só que eram conhecidos como paulistas, né? Todo mundo reparava que tinha alguma coisa estranha naquelas pessoas que estavam indo para lá. E aí teve isso da semente ser plantada e ser um lugar politizado em parte. Por outro lado, foi uma experiência tão traumática que muitos dos moradores até hoje têm medo de falar sobre. Porque foram torturados, porque tiveram suas casas queimadas. O exército ficou tendo presença no Araguaia. A guerrilha acaba em 74, estendeu até um pouquinho a presença em 75, mas a presença mesmo foi até 85, tinha gente de olho ali, entendeu? Para ver se não ia ressurgir alguma coisa. Nossa! Então eles têm muito medo, muito medo.
Mas tem esses dois lados, assim, né, da guerrilha. Do trauma e da politização. Aí você chegou aí para a região para fazer o livro, pesquisar em loco ou não? Então, a região do Araguaia, ela tem 3 biomas, né? Um deles é a floresta amazônica. A floresta amazônica eu conheço muito bem, eu morei 6 meses no Amazonas, conheço a região ali perto do Araguaia da floresta amazônica. Fiz experiência de selva com o exército na época. Eu estava na faculdade. Parênteses, por quê? Não sei se você vai se lembrar disso, se existia na tua época. Na minha época, tinha um projeto da PUC-Rio que mandava alunos para o Amazonas. Ah, não. Olha que legal. Na minha época não tinha isso, não. 5 alunos, cada um de um curso, e eu fui selecionada para comunicação para ir para lá. E a parceria era com a Igreja Católica, lógico, com a da PUC, e com o Exército, né? E aí foi maravilhoso, porque eles levavam a gente de helicóptero, de avião, a gente visitou a Amazônia inteira. Que A gente experiência demais, né? Muito bom. Por isso que a gente sente tudo aquilo quando a gente lê. Sinestesia. Tem uma sinestesia. Gente, entendi Você conhece tudo. o território, né? Algumas experiências minhas eu emprestei para o Pedro Naves, porque eu fiquei 10 dias dentro da mata com o exército, fazendo sobrevivência na selva. Então, de fato, eu fiquei em rede, tem mosquiteiro, e você tem que ficar no alto para o bicho não vir te comer, tem tudo isso. Você tem que fazer reconhecimento de planta, e aí eles explicam as questões dos igarapés, né? Se você se perder sem caçar um rio, ir para cima e para baixo. Então, essa experiência foi muito marcante para mim, porque eu fui pensando, uau, vai ser incrível, que emoção. Cheguei na floresta, é um medo desgraçado. Porque é muito barulho e animais o tempo inteiro passando. E dá uma sensação que, eu conto essa história, eu entrei meio que em estado de meditação durante as noites. Porque era muito forte. E eu senti que tudo que me rodeava ali era grande demais. Então, é como se eu tivesse tido uma espécie de epifania ali do meu tamanho também. Do que era a floresta amazônica. Representava. A natureza tem isso, né? Tem, total. E aí, quando eu fui escrever No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, eu não sabia que eu ia escrever sobre a ditadura militar, até eu resolver que ele teria nascido em 1946. Eu fui fazer conta e falei, peraí, ele é jovem na ditadura militar, como ele se posiciona? Fui ler o Hélio Gaspari. E aí cheguei na Guerrilha do Araguaia, que eu obviamente já sabia qual era, e me veio a memória de eu dentro da selva. Eu falei, eu preciso escrever sobre isso. E eu fiz conscientização política popular quando eu fui para o Amazonas. Porque um dos meus trabalhos lá era pegar o jornal A Crítica de Manaus, que tinha uma linguagem muito complicada, e traduzir aquilo ali de maneira simples para as pessoas das comunidades de periferia de Manaus. Porque a gente queria um cara terrível chamado Amazonino Mendes, um super corrupto, que estava concorrendo a prefeito na época. Então, a gente fez uma campanha de conscientização política popular. Então, de alguma maneira, ainda que eu não tenha vivido a ditadura militar, essa coisa da conscientização política e da floresta amazônica faz parte da minha história. E dessa militância também, né? Que o Pedro também consegue... Tem uma coisa importante. Eu não quis fazer um livro maniqueísta, porque essa coisa do herói absoluto, né? O Pedro Naves tem momentos ali que são bem deploráveis, né? Que ele faz coisas horríveis. Eu não quis criar um herói absoluto e nem romantizar demais a coisa do combate à ditadura militar. Por quê? Porque durante os meus estudos eu também descobri que existia muito machismo, por exemplo. As guerrilheiras, tem lá uma frase no livro que aconteceu de fato. Vai depender do seu desempenho outras mulheres virem para cá. Isso aconteceu. O comandante da Guerrilha do Araguaia, que é o Grabois, falou isso. Então, assim, existia muito machismo dentro dos movimentos de resistência urbana e de guerrilha rural também. A gente tinha, né, o do Araguaia, e como tem personagens no livro, mostram que também teve gente que não estava nem aí, né? Que a noção de pátria era a terra, não existia essa noção de pátria. Imagina, chegam lá os caras do sul, que nem eles falavam, né? Que eles falam sudeste e eles chamam de sul, tudo é sul. Chegam os caras lá falando de pátria, pátria é o meu arroz, minha plantação de arroz aí, o que você está falando? Você entende? Sim. Então, é tudo muito complexo, e eu quis colocar essa complexidade.
Inclusive, na posição, tem uma piscadinha para o leitor ali do Pedro Naves. O Pedro Naves conta mais velho. Sim, Sim. a memória é mediada pelo o presente, né? Pelo presente, né? Mediada pelo presente a memória. Mas sabe agora que você está falando? Pensei no Vicente, pensei num lugar que chama Ordem e Progresso. Pensei que ele nasceu dia 7 de setembro e ela está falando, contando tudo isso e ele escreveu isso. Gente, olha, Gente, mas é a sintonia do universo, né? Total. Muito Muitíssimo. tocado. Inclusive, esse livro começa... logo no começo tem a coisa de que marcar a sangue, né? A testa dos recém-nascidos. Também falando a questão do nascimento. É muito estranho, mas eu acho que de alguma maneira eu estava prevendo a chegada do Vicente, eu estava me preparando para, Incrível isso, menina! enquanto eu escrevia. Total. Você começou a escrever quando até? Agora só para fazer o link com a maternidade. Então, foi em 2017. Eu engravidei em 2020, eu terminei ele antes de engravidar. Foi 2017, 2018, 2019. Foram 3 anos escrevendo. Sim. E aí, Aí você, depois que você botou no ar, aí você engravidou do Vicente. ainda demorou um aninho, né? Mas eu acho que foi uma plantação aí, psíquica. Sim. É porque o livro começa, né? Depois do prelúdio, começa, né? Sair do ventre da minha mãe para uma festa de 3 dias, né? Você começa assim o livro. Não, você falar isso pro Vicente depois, quando ele lê no futuro, ele vai falar, caramba, né? Como é que você sabia, né? Agora... Coisa que eu acho muito interessante, que eu uso muito na literatura, que é as coisas não acontecem no momento em que elas acontecem antes. Elas começam a acontecer antes. Você tem indícios daquilo que você vai fazer, você tem indícios das coisas que estão borbulhando dentro de você. Você começa a tomar contato, pelo menos comigo foi assim, com autores referência que vão te dar uma base que vai fervilhar e que vai se transformar na sua produção. Então, às vezes a gente acha que foi uma coisa, eu comecei em 2017. Não, eu comecei esse livro quando eu tinha 21 anos e eu coloquei meu pé na Amazônia. Sim, verdade. As experiências que você vai acumulando na vida que você bota na literatura depois. E as singularidades, né, dessas experiências. Sim, total. Traz. Total. A sinestesia do seu livro, os sentidos, como a gente consegue mergulhar nesse oceano. E tem uma pergunta que alguém falou sobre o título. Foi a Braulio que perguntou, mas antes disso eu queria falar que o livro ele é muito claro, isso que a Dani está falando, dos sentimentos, né? Assim, ele está na roça, vamos dizer assim, né? Na zona rural, aí depois ele vai para uma cidade maior, aí depois ele vai para a floresta. A gente sente essa mudança geográfica no livro, mas sem ser uma coisa abrupta, sabe? Você, de repente ele está na cidade, tudo bem, sabe? Foi orgânico, foi uma coisa fluida. Isso é muito legal que você fez. Aí, voltando só para a pergunta da Braulio, ela perguntou de onde veio o título, né? Que até você fala... Eu já chamo o livro de No Fundo do Oceano, tá? Eu também. Já dei apelido, mas você falou... Não, é que você falou há pouco, você falou o nome inteiro, assim, né? E de onde veio o título? Olha, são várias interpretações simbólicas para ele. Inclusive, vários leitores me devolvem coisas diferentes sobre ele. O oceano, para mim, particularmente, é uma espécie de... aquilo que está escondido, né, no fundo do oceano. E os animais invisíveis têm a ver com a nossa animalidade, com aquilo que é visceral, com aquilo que é profundo. E os animais invisíveis têm tanto uma relação com os personagens principais quanto com os militares. Então tem uma série de interpretações possíveis aí. Sim. Eu pensei muito na tortura, assim, de como ele naquele momento que ele está sendo torturado, ele vai inventando esses animais invisíveis para tentar... Que remete também muito à infância dele, né? Sim. Que muitas vezes, no momento de crise na vida, a gente volta para nossa infância, ele né? Ele inventa, tá com a cabeça na tina, aquela água. Você fez a tina d'água, né? No fundo do oceano, aquele momento que ele submerge o Pedro Naves, os animais invisíveis, né? Como os militares, os seres que ele escapa, né? Porque ele entra, lembra quando ele... Sim. Ele acha uma galinha ali, né? Tem uma cena de realismo mágico ali, que parece uma galinha naquela água no fundo
aquela água, que é a Zaqueia. Então, a relação dele com os animais, com o oculto, com o que não é visível, tem toda essa interpretação simbólica, que aí varia bastante. E aí os psicanalistas vão falar que é o inconsciente, né? Vai falar, cada pessoa de uma área vai falar que tem uma coisa. Agora, a Suelen está perguntando aqui, e eu ia perguntar também, quem decidiu o título? Da onde você tirou a criação desse título? Foi profundamente intuitivo. Eu escrevi aquele trecho que tem sobre os animais que vivem no fundo do oceano. Tem um trecho que fala especificamente sobre esses animais. Sim. E aí, na hora para mim, mas eu tive outros títulos antes. Era Enterrei no ventre da Samaúma. Era alguma coisa do ventre da Samaúma, o primeiro título do livro. Eu passei por uns 3 títulos diferentes até sentir intuitivamente essa coisa de ir no fundo do oceano dos animais invisíveis. Tá. Não, ficou lindo, ficou um poema, né, o título. É uma poesia. E deixa eu te falar, você no início estava falando da aula de escrita criativa, e é muito perceptível aqui no seu texto também um trabalho de discurso, né? De sintaxe, enfim, de linguagem, de discursos mesmo, né? Tem aqui... Você faz isso muito no livro, né? O pensamento de a fala de depois a fala de outro emendada, né? Que você também, de certa forma, em alguns momentos força o leitor a prestar atenção, né? Tipo, olha, se liga aí, porque não é mais aquele personagem que está falando. Quer dizer, você não usa o hífen para fazer o diálogo, né? Você está tudo ali intermeado. Como é que foi esse trabalho? Me pareceu um trabalho também... Porque assim, o livro, de um lado, tem esse lado todo... esse aspecto todo poético também, com muitas metáforas, muitas analogias, mas também tem esse outro trabalho cerebral, né, de construção de texto. É assim mesmo esse processo? Só vou complementar que é refinadíssima essa linguagem. Sim, assim super. De você... Às vezes você fala, meu Deus, é possível? Eu já li 2 vezes seu livro, porque é realmente... isso é legal para contar para a audiência, né? Que o livro da Anita não está só falando, não tem só um trabalho de conteúdo, de temático, ela tem um trabalho de forma de escrever, de formato também. Tanto que até em alguns momentos usa, né, assim, espaços em branco, né? Até na forma mesmo do texto. Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui. Os narradores se confundem. Os narradores se confundem. É impressionante. Aí tem as anotações do Pedro Naves. Então, assim, a diagramação, né? Até o formato da letra muda em alguns momentos, que dá aquele despertar no leitor, que eu acho super legal. A intenção era essa? Qual foi a intenção no formato? Tem a ver com uma crença que eu tenho sobre a vida e sobre a memória, que eu acho e o Pedro Naves está contando uma memória, está fazendo um relato, as vozes se confundem na memória, né? Nem sempre é tão evidente aquilo aquilo que eu falo está tão separado daquilo que você fala. Então eu quis que as coisas corressem de uma maneira mais orgânica para retratar um pouco mais da paisagem psíquica desse personagem ao relatar. Para mim era importante não colocar dessa maneira funcional, que é o discurso direto de você abrir um travessão, colocar uma aspas, que aí fica tudo muito separadinho, e deixar tudo correndo, porque eu acho que as coisas acontecem na vida, as falas, aquilo que se ouve, uma coisa junto da outra. Para mim a vida é isso. É essa grande brecha, tá no entre, tá nessa pequena confusão que, lógico, o leitor acaba pescando, né? Chega um determinado ponto que as pessoas me dizem, perfeito, entendi exatamente a proposta, e aí fica tranquilo de entender. Eu tenho uma referência muito forte, inclusive o nome do Vicente é em homenagem a ele, que é o escritor Vicente Francescin, que faleceu, inclusive, recentemente, que para mim era, então, escritor brasileiro, o maior escritor brasileiro vivo que a gente teve. O Livro Invisível de Andar, uma obra gigantesca dos livros invisíveis, e o Cecim, ele trabalha muito nessa perspectiva de borrar a fronteira. Ai, que lindo. É lindo. E a Maria Gabriela Leansol, que é uma portuguesa que eu admiro muito também. Ela brinca muito com essa questão da fronteira. Então, tem um trabalho de fronteira no discurso,
de eliminação de fronteira, porque a aspa é uma fronteira, o travessão é uma fronteira. Então, Sim, sim. você está brincando com isso. E tem também uma eliminação de fronteira na não linearidade do texto, porque o que, que acontece? Tem cenas no livro que o passado, o presente e o futuro estão juntos. Sim. Aquela cena da faculdade, por exemplo, ele está na faculdade e de repente a faculdade vira mata. Sim, 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 sim. Que não é coisa Sim. na vida. Na vida isso não acontece, mas na literatura é possível que você tenha passado, presente e futuro na mesma cena. E é o que me interessa na literatura, porque viver nesse mundo eu já vivo. Ter essa noção de tempo linear, que amanhã é dia 16, etc, etc, isso eu já vivo. A literatura, para mim, é a possibilidade de experimentar novas perspectivas. Inclusive que tem a ver com outras teorias, porque você vai para a física, por exemplo, você tem várias teorias de campo, você tem teorias de realidades paralelas, você tem a teoria do salto quântico, que é um pouco essa coisa de pular de um lugar para outro. Então, salto quântico, né? Você vai de A para C sem passar por B. E é o que eu Sim. faço na literatura. É o que eu quis fazer. Faz bem. Sim, E a gente percebe essa mudança de cenário, de lugar e de tempo. E, de novo, poderia ficar muito abrupta, né? Poderia ficar ao contrário, né? Você poderia correr o risco de criar mais uma fronteira. E Sim. não Um cria. limite, né? Então, um limite, que nem Ela o não travessão cria, não cria, fica fluido. esse fluido do oceano, É. das águas. A linguagem, né? O lugar da singularidade desse fluir, se você consegue. Se você é uma escritora tão boa quanto a Anitta, você consegue. Olha, Mas vou falar uma coisa para vocês, é muito estudo mesmo. Essa coisa do olhar técnico sobre as coisas me ajudou muito, porque quando eu fui estudar Grande Sertão Veredas, por exemplo, que é um livro que eu já li, sei lá, 10 vezes, de tanto que eu gosto, eu percebi, por exemplo, que o Guimarães faz um trabalho com preposição, de adição de preposição, para criação de estilo. Então, pela norma culta, ele adiciona preposições que teoricamente não estariam lá. Mas eu não queria, Guimarães já existe, eu não queria ser Guimarães. Então eu pensei, eu vou tirar. Em vez de colocar aqui em Guimarães, eu vou tirar as preposições. Então, vocês veem que vários momentos, tem umas palavras que aí tem esse ritmo poético, a paisagem sonora, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que tem a ver com a supressão das preposições. Então, quando eu estudo um autor, primeiro eu leio para me divertir, lógico, que é muito gostoso deixar a leitura aqui. Depois eu volto para estudar. E aí eu vou estudando muito criteriosamente para entender exatamente como ele construiu alguma coisa. E aí eu vou elaborando em cima. Eu vou pensando, tá, ele foi por esse caminho? Qual pode ser o meu caminho? O que eu posso tentar aqui? E aí tem essa coisa do trabalho com a linguagem, né? Porque eu reescrevi, foram quantas vezes que eu reescrevi? 10 vezes esse livro. 10 vezes? nossa, 10 vezes. menina. Eu Mas escrevendo, assim, reescreveu mesmo tudo? eu Ou, tipo, voltava para frente. Por exemplo, eu chegava na página 20, em vez de eu continuar, eu voltava. Então, todos os trechos foram reescritos pelo menos umas 10 vezes, sabe? Para eu ir adquirindo essa coisa da coesão da linguagem, que é uma coisa que, para mim, só se eu voltar reiteradamente a linguagem é que eu consigo chegar nesse ponto, né, nessa liga. Então, a reescrita é muito importante. E aí foi ganhando essas escolhas, tanto que vocês falaram do discurso, de abolir o discurso direto, quanto da questão da paisagem sonora. Depois eu percebi que esse texto tem muito RT. Tem um R, a letra R. RT, achei que fosse uma sigla. a letra R e a letra T, é isso? O que A é letra RT? A A letra letra R R e a letra T. a letra S e a letra R, desculpa. S. Agora que se repete o S, se repete muito o tempo inteiro no texto. E é uma coisa que foi que eu vi, isso foi inconsciente, mas que eu falei, caramba, tem aqui uma paisagem sonora que está construindo alguma outra coisa que me interessa muito, que é quando a forma não está necessariamente subserviente ao conteúdo. Quando a gente tem uma pulsação subliminar ali, que para mim a poesia é isso, é a palavra fora da serventia. Sim, sim. O Papel de Barros fazia, quando ele fazia as expressões, né, largador de horizontes, quando ele unia duas palavras que teoricamente não estariam juntas, palavras que ele mobilizava muito criativamente,
eu acho que ele procurava também não só invocar outros sentidos, como trabalhar outras paisagens sonoras. Sim. Sim, que é o que você faz, né? Eu tenho eu vou falar, não é uma pergunta, mas é uma pessoa falando, acho que é Marcelo. Vejo o fundo do oceano como uma referência ao inconsciente, Eu falei do inconsciente. onde nossa animalidade é capaz de abrir um campo de imanência, mas não de transcendência. O Marcelo Ariel é um grande poeta, inclusive. É o Marcelo Ariel? Ariel. Oi, Ariel! Aquele botou teatro fantasma. A gente conhece, a gente adora, eu adoro o Marcelo. Gente, depois a gente chamar o Marcelo para contar pra gente o que é esse teatro fantasma. Marcelo é maravilhoso. Maravilhoso. Essa coisa, eu acho o seguinte, a primeira parte do livro tem uma ligação maior com a psicanálise, que é a parte da infância dele, em que ele tem uma relação com o feminino muito forte, né? Quando os cabelos dele crescem, ele mergulha no cio das sedes e sente as coisas de uma maneira muito feminina, muito sensível. A terceira parte do livro, aí eu já estou trabalhando um pouco mais a questão da transcendência. Porque na terceira parte do livro, o Pedro Naves, ele fica menor. Não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu faço crescer a selva e todas as outras coisas. Sim. Então a pedra, a onça, tudo cresce. Porque para mim... personagens um pouco, né? Os personagens locais, né? E aí tem uma coisa do todo, né? Uma sinfonia do todo ali, que eu quis fazer naquele último capítulo, que para mim é o meu capítulo preferido de todos, é o último mesmo, não tem jeito. E que ali eu estou falando de coisas que vão além do mundo da imanência. Então eu acho que existem esses dois momentos, né? O imanente e o transcendente ali. E o Pedro Naves... Ela falou, Pedro Naves é também Pedro nas Aves, algo que eu comentei muito com o Cecim. Eu conversei muito com o Cecim durante esse livro, foi uma coisa muito maravilhosa, porque ele também tem essa ligação com a natureza muito forte. E é Pedro nas Aves, com certeza. Pedro nas Aves. Bonito isso, gente. É lindo. É porque é um romance de formação, mas de deformação, né, também, né? Porque ele vai se deformando, né? Ele vai saindo daquela fazenda, do que ele aprendeu, e ele vai ser militante. Então vai deformando alguma coisa, né? E é incrível como você acompanha e acompanha isso também que você está falando. Essa mudança dele, né? Ele grande e vai ficando pequeno, né? Porque a fazenda e depois a mata, e você vai... E é interessante também a Sara ali do lado dele, né? A Sara do lado dele e esse mergulho que ele faz nos livros, né? Na escrita na até, escrita, né? Exato. Na memória. Anitta, e o além? Adoro isso. Uhum. Aí tá a transcendência da coisa. Porque o além-tempo, para mim, é justamente essa proposta de que é preciso viver. Quando você vivencia, crença pessoal, porque eu sou budista, tá? Quando você vivencia intensamente a presença nas coisas, é quando você tem acesso ao além-tempo. Quando você sai dessa lógica funcional, dessa lógica coercitiva, que quer colocar os seres humanos sempre em baias, que a gente está regido por neuroses, e aí não tem a ver com política, direita, esquerda, centro. Todo mundo regido por neuroses, todo mundo correndo atrás de viver, de sobreviver, não de viver. Isso é terrível, isso é uma coisa horrorosa. E aí eu acho que uma das grandes questões é que a gente recupere o tempo. E não é recuperar o tempo nessa perspectiva produtivista, é recuperar o tempo interno. É sentir E aí do Ailton Krenak falando, a gente fez uma live com o Ailton e ele fala muito disso. Isso é muito importante, entender o tempo interno. Como professora, por exemplo, eu vejo muitos Instagrams dando dicas, né, de escrita, que você tem que escrever todo dia, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é uma lógica fordista, isso não faz sentido. Para mim, a criação é você colocar para dentro antropofagicamente as suas referências, as suas percepções, deixar aquilo ali virar um caldo e sentir esse tempo interno te devolver no seu corpo e no seu coração um momento que você vai transformar aquilo ali em palavra. Para mim se trata disso, a arte se trata disso, sabe? Então o além-tempo tem a ver com isso, essa quebra
quando você se liberta. No sentido de não ter esse tempo linear que você falou da própria vida, né? Dessa vida 2D que a gente vive aqui, né? Hoje é dia 15, amanhã é dia 16, agora são 7h30, daqui a pouco vão ser 8 horas. Quer dizer, é um tempo outro, né? E que é o da escrita também, né? Sim, E você falou da antropofagia, disso de comer. Me lembrou muito, a tua escrita é uma distopia, né? Para mim é uma escrita distópica mesmo, porque tem o concretismo, né? Isso que a gente está falando sobre a forma, a linguagem, e isso que você falou também das palavras, que tem pele, que tem, você sente as palavras. Ressoando, Então, As palavras saem assim e batem na gente. é que o É processo um concretismo. Né? Não, pode falar, por favor. Não é isso, eu falo muito. Não, essa coisa é que meu processo criativo é uma coisa meio doida, gente. A maioria das pessoas, os meus amigos pelo menos, quando a gente conversa sobre criação, falam que imaginam a cena que estão criando. Acontece que quando eu escrevo, vem pela palavra, vem pelo ouvido. Eu não imagino a cena. A gente vai fazer o curso dela. É uma palavra que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e eu vou pela palavra. É uma coisa esquisitíssima. Então, isso que eu queria voltar, que isso me despertou muita curiosidade, porque quando eu li o livro, eu imaginei assim, bom, a Anitta quis falar sobre esse tempo de ditadura militar, ela quis um personagem aqui que passaria por uma transformação, né, nesse período histórico. Aí você disse, acabou de revelar no início da nossa live, nem pensava que eu ia fazer sobre ditadura militar. Aí eu falei, isso ficou aqui na minha cabeça, eu queria te perguntar, como assim? Então. Porque é isso que ela tá falando mesmo. Por isso. Agora tá fazendo sentido, porque não é pelo necessariamente, foi as palavras que foram sendo sussurradas. Né? Primeiro esse número, né, 1946, que aí eu fui fazer essa conta e descobri que ele seria jovem na ditadura. E a partir daí tudo passou a fazer sentido, porque eu lembrei da Guerrilha do Araguaia e da minha experiência na selva. Então, sabe quando vai unindo vários pontos? Eu falei, então tá, então vamos estudar a bibliografia, o principal aqui, tanto da ditadura militar quanto da Guerrilha do Araguaia. Eu li todos os livros, reportagem, conversei com parentes, né? Conversei com parentes dos guerrilheiros falecidos. Até você entrevistou? Eu conversei e resolvi parar também, num determinado momento, porque eu falei, eu não quero gerar expectativa. São pessoas machucadas, que também têm os seus parentes queridos como pessoas perfeitas e muito especiais. Então, eu percebi que eu precisaria parar ali para também não me contaminar, entende? Sim. Mas mergulhei assim profundamente e aí fez muito sentido. Eu falei, cara, eu vou falar da ditadura militar, mas eu preciso falar da ditadura militar sem romantizar. Eu preciso falar da ditadura militar mostrando algumas contradições. Tem uma parte do soldado que eu até falo, o momento que o soldado chora e dos pensamentos, nossos pensamentos subiram, e se nos olhássemos sem as armas naquele momento, que poderíamos ter sido? Que tem a ver com isso, né? Existe a luz e a sombra em cada personagem. Sim. Não, sabe, assim, é muito raro um demônio absoluto, né? Sei lá, Hitler, humano mesmo, né? Até Hitler foi artista, teve algum momento que ele não era um demônio, depois virou um demônio, né? Então, essa questão da luz e da sombra eu quis muito trabalhar no Pedro Naves, na questão dos camponeses. Então, para mim era importante jogar a luz e a sombra dentro do espectro da ditadura militar. E ao mesmo tempo é uma homenagem, né, que você faz. Né? Faço uma homenagem, No final você faz, né, claramente, no epílogo, né, você homenageia lindo. essas pessoas. É muito importante, né, trazer a verdade à tona e Pode. não esquecer. É verdade, aquele último capítulo que o general fala, que tem o narrador falando assim, queimem os registros e não se terá notícias disso, foi o que eles fizeram. Foi. Os corpos em cima das Serras das Andorinhas. Eles queimaram todos os registros, eles tentaram apagar a Guerrilha do Araguaia da história, de qualquer jeito. E aí eu a natureza, né? E a natureza, e a água que os companheiros beberam, e as marcas da canivete nas árvores, tudo isso está contando o que aconteceu ali. E precisa ser resgatado, na minha opinião. Sim. Posso voltar só mais uma coisa para insistir, porque eu estou muito curiosa. Então, assim,
Então, assim, no primeiro momento que você pensou, vou escrever um livro, você primeiro criou o Pedro Naves, então? Gente, esse livro, eu tenho 4 diários de escrita dele, porque eu penso muito enquanto eu estou produzindo. E aí eu penso mais em termos técnicos, em filosofias, uma porra de coisa. Eu cortei 100 páginas desse livro. Ah, Esse livro começa completamente diferente. Matei 2 personagens. Ele era muito mais rocambolesco, tinha um enredo muito rocambolesco. Tinha metalinguagem pra caramba, que ia matar esse livro, ainda bem que eu cortei essas 100 páginas, que eram 100 páginas que falavam sobre escrita, pelas quais eu tive que passar, foram fundamentais. Então eu penso o seguinte, é como construir uma casa. Você coloca uma escada na parede para, sei lá, colocar uma janela, colocar alguma coisa, e depois você tira a escada, mas a escada foi fundamental. Uhum. Então, andaime que eles chamam, né? É os andaimes, né? O Joca Terron, que foi nosso professor, ele fala dos andaimes. Ele fala, você tem que reler, depois revisar para tirar todos os andaimes. Exatamente o que a Anitta está falando. Né? Exatamente. importante ter passado por aquilo. Eu precisava refletir sobre a linguagem, tudo de metalinguagem que eu tirei, eu precisava daquelas reflexões para que o livro ficasse de pé, para depois eu tirar elas. Para vocês terem ideia, tem um capítulo, que é o capítulo da tortura da Zaqueia, que numa das versões do livro, depois daquele capítulo, eu destruía ele. Eu destruía ele. Destruía ele o O livro? quê? Eu destruía tecnicamente ele. Porque eu falava que a Zaqueia era uma galinha para ser sublinhada. Tem umas coisas de prosa poética que fazem parte da personalidade do Pedro Naves, que de vez em quando apelam um pouco, caem um pouco ali, nesse lugar. E aí ele, como escritor, porque ele era um escritor, inclusive, né, nessa versão a coisa da escrita era muito forte, ele destrói. E era um capítulo super legal, mas o que acontece? Desviava o foco da história principal, que, na minha opinião, já era forte o suficiente. E aí um amigo muito, muito sábio e muito maravilhoso por ter sido sincero comigo, leu esse livro, Léo Lama, e falou, você vai precisar escolher quem manda nesse livro. A editora. E aí eu tive que matar a editora. Você, esse lado editora. Eu tive que matar a editora. Que Tá tava vendo? A gente tem que matar, às vezes, umas pessoas. Matou o personagem e matou um lado dela mesmo, né? Isso de escolher é duro, né, Anitta? Olha, hoje em dia eu consigo entender um pouco melhor depois desse livro, inclusive, porque o terceiro é outra coisa, tá outra coisa em relação a isso. Já estou muito mais bem resolvida. E uma coisa é você deixar o editor te ajudar na utilização dos recursos. Então, a minha experiência me ajudou a construir o livro. Outra coisa é você ficar teorizando dentro do seu livro. E existia isso. Tá. E isso é muito legal, porque você dá espaço para o leitor construir, espaço para o leitor. E para o personagem também. O personagem também respirar, né? Você não fica ali de marionete, né? De personagem, né? Enfiando goela abaixo do leitor, né? Teoria. O que acontece muitas vezes no contemporâneo, né? A gente lê bastante, às vezes a gente sente isso que você estava falando. Quase que eu caí. Ainda bem que você não caiu. Você não caiu mesmo, porque semifinalista já é muito bacana. E editora... As livreiras aqui estão felizes da vida em vender seu livro, ler. E assim, como a gente também gosta, escreve, quando a gente lê um livro como o seu, né, Rô? É assim um deleite. A gente aprende de escritora. Mas a gente aprende muito. Sim. Essa percepção é muito gostoso também de ver isso que a gente estava falando aqui dos discursos, né, dos recursos que você foi usando para a construção de cena, de tudo isso que a gente falou agora. Foi bem sucedido, porque a gente tem essa, como você falou, tem a teoria, né? Agora, botar na prática, você fica ali no limiar que pode cambar pro ruim, né? E no seu caso, que você conseguiu. Somos leitoras e a gente percebe isso, como essa construção. Técnica, sabe? Pode reparar, aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, da questão do sal, tem a ver com coisas que me são muito importantes. Tá cortando, Anitta, cortou aqui pra gente. Repete, por favor.
Não, aquela coisa não é a técnica pela técnica, né? Aquela coisa do trabalho com o tempo, por exemplo, é uma coisa que me é pessoalmente importante, é uma reflexão que me é pessoalmente importante. Então, a técnica vai servir na medida de expressar a alma desse pensamento. Não é a técnica pela técnica, não é para tentar impressionar, não é isso, você entende? A técnica é para revelar a alma das coisas. Aí eu acho que funciona. Ó, o Que eu, Marcelo tá falando aqui, ó, Anitta. Marcelo tá falando com a gente. Editora Reformatório, que publicou, editor, publicou o livro no ele é fundo desse ano. Marcelo, nosso amigo, querido, está dizendo aqui, que bom vê-las juntas aí, no fundo do oceano, no catálogo da Reformatório, nas parceria e amizade com a Anitta, é uma alegria imensa para mim. Adoro essa menina, mãe, escritora, uma querida. A Até gente rimou! também! Até rimou! Marcelo é um super editor, né? O livro tem um projeto maravilhoso e uma qualidade gráfica. É uma pessoa muito séria e que tem um catálogo assim que eu admiro profundamente. Estou com o Marcelo e não abro. Total. E A gente também. a gente também. A gente também, adora. Desde o início da livraria. Além disso, ele é super rápido. Você pede livro, ele vem e traz no dia Ele seguinte. veio, não, mas é bom que ele vem junto com os livros. Aí a gente bate um papinho. Ele vem junto, mas ele vai embora, os livros ficam. É ótimo. Então, e tem outra coisa que eu fiquei pensando, que é enorme, é que boa hora, né? Chegar um livro desse, porque tá difícil, gente. Tá difícil. Tá complicado o negócio. E tem uma reflexão aí que é as pessoas que combateram a ditadura militar, o que acontece na cabeça delas agora? Deve ser uma coisa terrível, porque elas pensam assim, nossa, eu lutei pela democracia, eu lutei para que o país fosse um país melhor, e olha onde chegamos. Valeu, não valeu a pena, foi em vão. Quer dizer, e aí tem essa coisa do mal cíclico, né? Que acontece nesse país o tempo inteiro, que a gente evolui um pouco, aí a gente involui. E ele foi eleito democraticamente, esse cara. Então, existe uma parcela considerável da população que tem esses valores, que pensa desse jeito. E depois a gente ter passado pela ditadura, é terrível, mas eu acho que essa é a vida também é terrível. Por mais que a gente fique muito consternado, para mim é uma coisa horrorosa. Eu tento não acompanhar nem tantas notícias, viu? Porque me bate profundamente. É Pantanal, é Amazônia, é gente pegando osso no açougue porque eu não tenho o que comer, cara. Tá muito difícil. Tá muito difícil. E assim, as coisas muito caras. E isso que você falou também das mudanças climáticas, que é assim, tudo oriundo da nossa ação, né? Não é uma coisa que está acontecendo fora do nosso poder. A gente que fez isso acontecer, essa mudança climática, né? Que está falando do Pantanal, da Amazônia, essa destruição social também dos indígenas, enfim, de tudo, né? Agora, eu ia falar, eu acho que vale um outro livro, viu, Anitta? Sobre esse momento aqui e dessas pessoas, porque também existe o outro lado. O que essas pessoas que lutaram na ditadura estão pensando? Mas também tem muita gente que lutou na ditadura que mudou de lado, né? Com o passar dos anos. Então, assim, essa coisa do ser humano, né? Que não tem necessariamente coerência ao longo da vida. Complexidade mesmo, né? A gente precisa reconhecer a nossa sombra, entendeu? Todo mundo reconhecer a própria sombra, assim, urgentemente. Porque a polarização vem do não reconhecimento da própria sombra. O mal está sempre no outro, né? Aí a gente vê o patamar político aqui. E, para mim, a gente ter chegado nesse ponto de destruição da natureza é porque a gente é autodestrutivo. Começa com a gente. Como a gente se coloca no mundo. Com o outro, como a gente deixa o outro, às vezes, destruir a singularidade, como a gente mesmo destrói a nossa singularidade em nome de muito pouco, né? E um sistema que também exige que você se anule para fazer parte de grupos, inclusive o mercado editorial é assim, né? É um mercado bem panelinha, é um mercado que... Enfim, é muito complicado ali, né? A gente sempre sabe as histórias meio doidas. Então, eu acho que precisa desse reconhecimento mesmo, vem de dentro, né? É um movimento de dentro e fora. Quando eu criei o Pedro Naves,
eu fiz esse jogo o tempo inteiro entre a paisagem interna dele e o que acontece. Porque eu acho que tem que ter esse movimento, né? Se não há um trabalho ali de falar de paisagem interna, é tudo ruim. Porque a literatura constrói mundos próprios, e aí você construiu esse mundo, justamente a partir do Pedro Naves e de toda essa da experiência e de quem ele é, né? Quem somos todos, esse mundo próprio dele, da singularidade. E eu acho que tem essa coisa que você está falando, que você falou rapidamente agora, começa pela gente, né? Começa pelo indivíduo, um trabalho de formiguinha, né? Então, não colocar no outro, e você olhar para dentro de você, olhar para dentro do Pedro Naves, já que é seu personagem, e ver o que está dentro dele, né? Quem é essa pessoa e como ela pode se sustentar, estou falando até de mim, da Dani, você, se sustentar nesse mundo que quer colocar todo mundo na caixinha, né? O que eu vou preservar em mim que é meu, né? E saber reconhecer essa luz, essa sombra nossa mesmo, e a né? escrita tá... E a escrita vem para isso. Vem para isso, exatamente isso. Eu acho muito mais do que chancelar discursos que já existem. Sim. Você falou agora do mercado editorial, me lembrou muito que a gente leu há pouco tempo o caderno de Lori Lambe. Não sei se você já leu. Amo demais. Você falou disso, me lembrou agora que é tudo totalmente isso, né? Que ela vai, quer que eu me coloque na caixinha? Vou lá, vou fazer também, mas eu vou fazer do meu jeito, né? Enfim, é um livro incrível também, gente. Quem quiser ler, da Hilda Hilst. Grande escritora. E a gente tem mais alguns minutos, porque se a gente não desliga o Instagram, ele não grava depois. Eu morro de medo de não gravar. É tão legal que eu quero divulgar a gravação também. Vamos gravar. E acredito que daqui a pouco o Vicente também vai chamar a mãe, né? Vai amamentar essas coisas, né? Eu fiquei pensando... Você amamentou? Foi antes. Eu falei para a Dani, eu estava pensando disso, assim, né? Porque vai ter um intervalo aí. Nossos filhos já estão maiores, né? Mas, assim, deu para lembrar. O meu mais velho só vai fazer 31 anos, tá um pouquinho maior, né? Agora que eu sou mãe, eu estava conversando com o Vicente, assim, aí surgem umas coisas muito loucas. Eu falei, meu filho, você não quer ficar em casa até os 40 anos? É tudo que a gente quer, o meu bebê. Não, depois muda. Tudo bem. É que a Dani já está num momento muito avançado como mãe. Ela tem um filho de 31 anos. O meu mais velho tem 13 e o meu caçula tem 8. Então, eu estou entrando na adolescência. Eu já estou assim com medo, sabe? Eu falei para você outro dia, né? Eu quero ver como é que vai ser essa adolescência. Primeira experiência. Bom, a gente, como você vê, Anitta... Várias pessoas aqui também falando, saudade desse momento, a amamentação é mágica. A amamentação é mágica. Anitta, você tem um monte de fã aqui, todo mundo elogiando muito o livro. Tem que tirar foto da gente. Tira uma foto aqui, ó, gente. Mas espera, o que você fez aqui? Não, é que a letrinha foi... vamos sorrir. É aqui? A Dani fez um negócio errado. De novo. Pronto, agora foi. Mais uma. A gente tá muito feliz. Fiquei muito feliz que você aceitou. Você tá aqui. Quando nasceu o Vicente, então fiquei super feliz. Eu não sabia do nascimento. Ela contou hoje. Eu falei, ontem. É que eu tô com essa coisa do tempo aí, tá vendo? Meu tempo já não é mais linear, já não sei mais o que é dia. Hoje já tô louca também. Ela me contou, eu falei, como assim? Ela teve neném semana passada? Porque, Anitta, eu vou te contar que, gente, eu não sei se você teve cesariana, eu tive cesariana em todas, porque não deu para ser de outra forma. Eu ficava 15 dias assim, andando, ai, que dor. Aí eu falei, como ela não tá com dor? Eu queria parto normal humanizado, mas não deu. Ele teve uma intercorrência, ele teve que ser cesárea. Mas eu cacei uma médica, assim, tão fantástica, que me manipulou de um jeito que eu tô sentindo zero dor. Coisa mais esquisita, mas eu não sinto nada. Mas eu também não senti os dois últimos, só no primeiro. Eu senti tudo. Eu senti na barriga, senti no peito, senti em tudo quanto é lugar. Então, bem-vinda à Mandarina, a maternidade. Vamos a gente está muito trazer feliz. O Vicente aqui e assinar. Por favor, traga o Vicente aqui. A gente quer combinar um ao vivo com você. Você mora aqui em São Paulo? Eu moro em Peruí, mas eu tô sempre em São Paulo. Então, a gente vai combinar um ao vivo com você, que a gente começou a fazer, não sei se você está acompanhando. A gente tem o ao vivo ali fora,
que a Show. gente conversa, você fala um pouco sobre a obra e daí deixa alguns livros autografados. Muita gente pede nominal, fala com a gente, é algo que está super sendo assim, esse resgate, esse retorno. Esse retorno light, né, para o mundo presencial, sem ser presencial ainda, né? Então, a gente tem recebido muitas autoras, autores aqui. Você é a nossa Prazer. convidada e eu quero dizer de novo que o seu livro será lido, conversado No Clube de Leitura. no Clube de Leitura, dia 26 de novembro. A mediadora é a Paloma Franca Amorim. A gente vai divulgar, claro, mas quem quiser já ler antes vai ser em novembro, mas já pode ler, porque você vai Lê ler rapidinho, não é além uma de leitura... tudo, nunca você lê uma só, você vai querer ler mais. Não é um livro que você lê rápido, né? Assim, não é um livro... Você vai refletindo, mas não demora para ler. Então... Se vocês também quiserem que eu converse com os leitores no final da leitura de vocês e da leitura coletiva. Pode ser legal, tipo, no última meia hora, né? Muito legal. Eu te mando o link. Tá bom. Tá? Normalmente vai ser dia 26 de novembro, né? De 8 às 10 da noite. Eu mando dia 25 o link. Aí você coordena com a amamentação. E aí você traz, quando o Vicente puder sair de casa, aí você vem com ele, pra gente conhecer que a gente é babona. Pra muita livraria. Vai ser maravilhoso. Saudade. Você sabe que tem crianças aqui que a mãe veio grávida, agora já tá andando. As criancinhas estão andando já. Aí eu falei, daqui a pouco vai estar na faculdade. Bom, então, obrigada. Gente, obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Que a gente falou tanto, Roberto. 4 minutos. Eu adorei a conversa, de verdade. Obrigada, Anitta. Beijão, Beijo em todos. Beijão no Vicente. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada por todos estarem aqui. E eu vou gravar. Porra. Ai, meu Deus. Beijo. Beijo.